Olá, vamos dar início à nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que todas as nossas ações, intenções e operações sejam dirigidas unicamente a Deus, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um elemento diferente do político é a hostilidade popular, que vai crescendo cada vez mais em relação aos cristãos. Podemos até perguntar, no tempo de Nero já existia? Bom, vendo alguns escritos de Tácito, podemos ver que sim. Pois quanto mais Nero inventava infâmias em relação aos cristãos, mais crescia o ódio do povo em relação a estes. E as calúnias eram tão supérfluas, tão artificiais, superficiais que ele criava, que a gente podia até rir sobre isso. Se não fosse, claro, as consequências de tais calúnias. Que razões profundas teriam determinado essa corrente anticristã? Bom, vemos inúmeras. Por exemplo, a vida ascética dos cristãos. Por exemplo, as disciplinas, penitências que eles, de uma certa forma, eram muito rigorosos consigo mesmo. E o que não era o caso dos cidadãos romanos. Também, no caso, a conduta de vida dos cristãos, que, de uma certa forma, criticava, não diretamente, mas diretamente pela conduta dos cristãos, a conduta que tinham aquelas pessoas de má vida. Também a gente pode colocar aqui as reuniões secretas dos cristãos, com medo, no caso das perseguições, que, pelos pensamentos dos romanos, assim, em relação a todo o mistério, começaram a perseguir muito mais os cristãos, envolvendo todo esse mistério. E, claro, a humildade, a pobreza dos cristãos, o desapego que eles tinham, fazia com que aquelas pessoas que amavam o luxo, as riquezas, perseguissem cada vez mais os cristãos que viviam felizes com o pouco que tinham. Bom, então, de uma certa forma, esse sadismo popular fez com que as pessoas perseguissem cada vez com mais ódio os cristãos. E, contrariando, de uma certa forma, o adágio popular, Vox Populi, né? Muitas vezes a voz do povo não é a voz de Deus, muito menos da razão e muito menos do bom senso. É provável que os ritos cristãos, muito pouco conhecidos e também mal interpretados, podiam causar, de uma certa forma, esses maus pensamentos. Por exemplo, a Santa Missa, com o rito, por exemplo, na parte da consagração, isto é o corpo, isto é o sangue, como ato, por exemplo, de canibalismo. O ósculo santo, que era, por exemplo, trocado entre os cristãos durante o rito, fosse achado como, por exemplo, atos ilícitos, entre outros fatores. Por exemplo, uma carta de Lyon, a carta da qual a Igreja de Lyon contará o drama dos seus mártires, é bem instrutiva a esse respeito. Escravos pagãos de senhores cristãos, ou seja, eles não eram cristãos, eles passaram por torturas, e daí eles, submetidos às torturas, começaram a caluniar os seus senhores. Diz o seguinte a carta à Igreja de Lyon: faríamos repastos dignos de Tiestes, e seríamos incestuosos como Édipo. Assim, eles pensavam. Acusam-nos de horrores tão monstruosos que não podemos repeti-los, nem pensar neles, nem mesmo acreditar que seres humanos alguma vez os tenham cometido. Então, como diz o ditado, acuse-o daquilo que você faz, né? Eu ouvia muito dos padres argentinos, quando eu fui religioso, que todo ladrão pensa que todo mundo é ladrão. Então, eles eram acusados de várias coisas. As fábulas odiosas, elas irão se prolongar por muito tempo. Pelo menos até todo o século II, boa parte dele. Por exemplo, por volta do ano 150,
Frontão, que era um retórico notável, mas não genial, que conta Lúcio Vério, e o futuro imperador Marcos Aurélio, entre os seus discípulos, eles afirmavam gravemente que durante o rito cristão, eles envolviam a criança em farinha, olha que absurdo, como no caso a Eucaristia, ela é feita, no caso, antes da consagração, né? O pão, no caso, é feito de farinha de trigo. Então, eles diziam que era uma criança envolvida em farinha, em que todos os neófitos, aqueles recém-chegados à religião, no caso, eles comiam, no caso, daquela criança, né, oferecida, e depois caíam até em determinadas orgias. A esse quadro acrescenta-se, bom, como eu disse, orgias coletivas, né, e das grandes luxúrias a que se entregariam os componentes da seita detestada, uma vez apagadas as luzes. Então vejam os absurdos que eram contados sobre os cristãos. Bem, outras zombarias menos perigosas mostram ainda quantas confusões mascaravam o cristianismo aos olhos do povo romano. Era voz corrente que os fiéis da nova religião adoravam um deus com cabeça de asno. Em 1857, descobriu-se no Palatino um precioso grafito, ou seja, escritos, conservado hoje no Museu Kirchner de Roma, gravado com estilete sobre o estuque de uma casa, e que representa um asno crucificado. Veja que absurdo. Com a legenda: Alexamenos adora o seu Deus. Qual seria a origem, por exemplo, desse gracejo? Que já antes se dirigia contra os judeus e que passou depois a ser empregado também contra os cristãos, acrescentando-lhe o pormenor da cruz. É possível que as pantomimas e as comédias, em que os atores vestiam máscaras ridículas com cabeça de asno, tivessem contribuído para isso. Ou talvez se tivesse feito uma aproximação com o deus Sete dos egípcios, por exemplo, que era uma divindade semi-homem, semi-asno. Realmente, certos gnósticos identificaram Sete com Cristo, um e outro chamados filhos do homem. Pensou-se também no asno da viagem a Belém e no domingo de Ramos, assim como se sugeriu uma aproximação em certa passagem escabrosa do asno de ouro de Apuleio, em que o animal desempenha um papel de genitor. O poder de invenção do povo não conhece limites e exerce-se com gosto do âmbito do absurdo. Então, entre esses absurdos, como outros que a gente já falou aqui. É sabido também que a opinião pública gosta de encontrar bodes expiatórios sempre que sobrevém uma calamidade. Já Nero a compreendera nos meios populares pagãos, tão próximos ainda da consciência primitiva, e onde campeia a superstição. O medo e o gosto pela magia inclinam sempre a interpretar tudo o que é nefasto como resultado de um malefício. As cerimônias dessas aves noturnas que eram os cristãos não estariam repletas de encantamentos suspeitos? Assim pensavam, né? As bruxarias, como se sabe, são mais eficazes à noite e capazes de tudo segundo a opinião pública. Os cristãos deviam também ser culpados de tudo. Por isso dirá Tertuliano: se o Tibre transborda, se o Nilo não inunda, os campos, se o céu está fechado, se sobrevém uma fome, uma peste, uma guerra, um só grito se levanta: os cristãos às férias, a morte aos cristãos. Bom, em relação a tudo isso, as acusações de bruxaria e entre outras coisas, lembremos que muitos santos padres falam que muitos cristãos, pelo cuidado por não, por exemplo, não terem vícios, então eles conseguiam economizar. E com isso, também muitos cristãos, que eram cidadãos romanos também, conseguiram, por exemplo, enriquecer de forma lícita, lógico. E o que aconteceu? Muitos, por inveja, é claro, também, começaram a acusar que todo aquele enriquecimento dos cristãos era por conta da magia, entre outras coisas. Bom,
É preciso, enfim, tomar em consideração determinados interesses materiais que eram lesados pela propaganda cristã. O dos negociantes de objetos piedosos e de animais para os sacrifícios, que evidentemente procuravam defender-se. Devemos, sobretudo, pensar nas querelas particulares e nas inconfessáveis invejas, que, sob a cor da fidelidade aos deuses e ao abrigo das leis, provocavam muitas e secretas vinganças. Como eu mencionei, a questão da inveja por conta do enriquecimento dos cristãos, e também essa questão do culto, né? Muitos comerciantes ficavam ricos porque vendiam, por exemplo, os animais para imolar nos cultos pagãos. É todo esse conjunto de sentimentos miseráveis que desencadeia frequentemente a ação anticristã. Na maior parte dos casos, não é no ato de poder público que reside a origem da perseguição. É no ataque ululante da plebe, excitada pelos charlatões e bedéis dos templos, pelos sacerdotes pagãos menos caracterizados e pelos vendedores ambulantes. É no assalto dos mais furiosos aos lugares de culto dos cristãos, aos seus cemitérios e aos depósitos onde guardava o vinho e o azeite para os seus pobres. É na acusação mais ou menos anônima ou coletiva que arrastava os suspeitos de ateísmo à presença dos magistrados e queria obrigar estes a maltratar os fiéis. É somente depois disso que volta à tona a questão jurídica. Com efeito, será muitas vezes o preconceito popular que desbancará o juízo legal e o varrerá como uma vaga. Mas é preciso dizer, em abono dos funcionários humanos, formados no direito, que muitos deles reagirão contra este frenesi e tentarão preservar um mínimo de legalidade. Foi o caso, por exemplo, de Plínio, o jovem, no tempo de Trajano. Bom, então, como sabemos em relação, no caso, aos romanos, né, a gente vê o direito, a gente tinha falado na aula anterior em relação a isso. Então, muitos queriam ver na forma da lei, né, para defender os cristãos em relação a tudo isso. Bom, então a gente vê a questão desses abusos, né, essa vox populi, o povo, no caso, esse ódio não, acirrado aos cristãos, né, muitas vezes por superstições, muitas vezes criado pela própria inveja deles, infelizmente fez com que muitos cristãos fossem martirizados, né, fossem assassinados. Bem, de uma certa forma, para os cristãos, o fato de eles serem martirizados foi um fato que levou eles direto para o céu. Mas o fato também daqueles que cometeram esses assassinatos horrendos contra os cristãos, a gente só tem que ter pena deles. E claro, que os próprios cristãos confiaram, cada um deles, à misericórdia divina. Então, na próxima aula, iremos dar continuidade a esse capítulo sobre os mártires do início do cristianismo. E espero que tenham gostado desse formato novo, que estamos com um novo microfone, vocês estão vendo aqui, né? Acredito que diminuiu um pouco o ruído. Hoje, por incrível que pareça, está muito barulho lá fora, mais do que ontem. Mas, assim, eu acredito que diminuiu muito mais o ruído do que os outros dias. Então, até a próxima aula. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.